A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar aqui fazendo uma reflexão com vocês a respeito da situação da noiva do Cordeiro nesses últimos tempos, a respeito da situação da Igreja de Cristo, que nasceu no poder, que nasceu no fogo, que nasceu na glória, e a situação em que ela tem atingido nesses últimos tempos. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, a seguinte promessa que Jesus fez na sua última reunião antes de subir aos céus, quando estava diante de 500 pessoas. Ele disse assim: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Queridos irmãos, esta foi a promessa que Jesus fez para aquilo que seria posteriormente a sua igreja. Quando ele estava falando isso, ele estava deixando bem claro que a sua igreja iria expandir, que a sua igreja iria triunfar sobre o planeta Terra, debaixo do poder do Espírito Santo, na dependência do poder do Espírito Santo. Ele estava deixando bem claro que a igreja não iria crescer através de um poder financeiro, a igreja não iria crescer através do poder político, a igreja iria crescer única e exclusivamente debaixo do poder e da unção do Espírito Santo, assim como foi o próprio ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele expandiu, ele cresceu única e exclusivamente debaixo do poder do Espírito Santo, e isso já foi predito pelo profeta Isaías 700 anos antes de Jesus nascer. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetiza como seria o ministério do Messias, e ele deixa bem claro que esse ministério seria também exclusivamente na unção e no poder do Espírito Santo. Isaías capítulo 61, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, a respeito do ministério de Jesus: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Queridos irmãos, passa-se 700 anos, nasce Jesus, Jesus completa 30 anos, é batizado através do poder do Espírito Santo, ele é levado ao deserto para ser tentado, e ali ele jejua 40 dias e 40 noites, e nesses dois atos nós vamos ver ali o poder do Espírito Santo sobre a vida de Jesus no início do seu ministério. A primeira evidência do poder do Espírito Santo no ministério de Jesus se dá no ato do batismo. Assim que Jesus é batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba sobre ele. Lá do alto, uma voz brada: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E mais uma vez, pelo Espírito, ele é levado ao deserto. Ali é tentado 40 dias e 40 noites. E ele jejua e ele ora para iniciar o seu ministério debaixo do poder do Espírito Santo. Após terminar os 40 dias de oração e jejum, ele vai para Nazaré. Ele vai aonde ele viveu a sua infância. E ali ele participa do seu primeiro culto após esses 40 dias de jejum e oração. Lhe é dado nesse culto a oportunidade para fazer a leitura da palavra de Deus. Lhe é entregue o rolo do profeta Isaías, e 100 capítulos, 100 versículos, ele vai literalmente nessa passagem em que Isaías profetiza a respeito do início do seu ministério, e diante da congregação ali em Nazaré, ele então faz a seguinte leitura: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e o ano aceitável do Senhor. E ele então coloca o rolo do lado e começa a pregar ali a palavra de Deus. E sabe o que acontece, meus irmãos? No lugar daquela igreja, daquela congregação de Nazaré, se alegrar pelo cumprimento do profeta Isaías na vida de Jesus,
Jesus, eles se revoltam contra Jesus. E ali então eles dizem que Jesus estava blasfemando, que Jesus estava se colocando como o Messias, quando na verdade ele era o filho de José, o carpinteiro, e todos que ali estavam viram Jesus vivendo a sua infância ali em Nazaré. E sabe o que acontece depois desse ato? Instantaneamente, a congregação pega Jesus à força, tenta levá-lo até um precipício e dali tentam matá-lo. Mas ele se esquiva, sai dali e inicia o seu ministério debaixo do poder do Espírito Santo. E debaixo do poder do Espírito Santo, todas essas palavras se cumpriu na vida de Jesus. Verdadeiramente, ele libertou os cativos. Verdadeiramente, ele abriu a prisão dos que estavam presos. Verdadeiramente, ele deu vista aos cegos. Tudo que fala a respeito dele no seu ministério, ele cumpriu nesses 3 anos e meio. Cumpridos 3 anos e meio, ele é crucificado. E no terceiro dia, pela manhã, na madrugada de domingo, pelo poder do Espírito Santo, ele ressurge. Passa por 40 dias nas terras de Jerusalém. Foi visto por mais de 500 pessoas. E no poder do Espírito Santo, ele então realiza essa última reunião que está em Atos 1 e 8, que eu acabei de citar para vocês. E ali todos estavam apreensivos. Agora acabou as curas, acabou os milagres, agora não tem mais gadareno sendo liberto. Ele vai embora. Porém, Jesus deixa claro: não, fiquem tranquilos. Esse mesmo poder eu vou transferir a vocês. Esse mesmo poder lhes será outorgado pelo Espírito Santo de Deus que eu vos enviarei. E então em Lucas 24, 49, que é uma sequência de Atos dos Apóstolos, ele diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele está dando uma ordem para a sua igreja: olha, não vai sair pregando, não vai sair cantando, não vai sair expulsando o demônio sem antes receber o poder do Espírito Santo. E ali então permaneceram todos unânimes, buscando o poder do Espírito Santo. E diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, ouviu-se o som como de um vento veemente que encheu toda a casa. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Ali então nasce a igreja. E a igreja nasce debaixo do fogo pentecostal, do poder do Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo, nós vamos ver a primeira pregação do apóstolo Pedro. Aquele mesmo que não conseguiu pregar para uma mulher, que era a criada do sumo sacerdote, onde ele negou Jesus por 3 vezes. Na sua primeira pregação, Pedro, ousado, cheio do Espírito Santo, na unção e no poder do Espírito Santo, quando ele faz o apelo, quando ele faz o convite, quase 3.000 almas recebem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Prova da eficácia do poder do Espírito Santo, prova da eficácia que só se exerce um ministério frutífero, prolífero, debaixo dessa unção, debaixo deste poder. E em nome de Jesus Cristo, a igreja vai se expandindo e vai crescendo no poder do Espírito Santo. Chega um determinado momento em que eles começam a se acomodar ali em Jerusalém, não querem sair para pregar, não querem sair para expandir o reino de Deus. E aí então Deus permite uma grande perseguição, Deus permite uma grande tribulação, e até mesmo cadeias e mortes são permitidas por Deus. E note só um detalhe: nessa primeira morte, morre um Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo. E esse diácono cheio do Espírito Santo incomodou multidões. Note só um detalhe, meus irmãos: quando um homem, quando uma mulher é cheio do Espírito Santo, tem o poder de Deus, ele não recebe aplausos, ele não recebe os louros, os lauréis. Quando um homem, uma mulher é cheio do Espírito Santo, ele incomoda a sociedade, ele incomoda esse mundo tenebroso, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E Estevão, cheio do Espírito Santo, incomodou a classe dominante de sua época e recebeu como sentença o apedrejamento. E mesmo diante dos seus algozes, dos seus carrascos, ele, cheio do Espírito Santo, não recuou. E no momento mais cruciante da sua vida, próximo da sua morte, ele levanta a cabeça aos céus, não para murmurar, e diante de todos que estavam ali o apedrejando, ele declara: eis que vejo os céus abertos, e eu já vejo Jesus que está em pé à direita de Deus para me receber. Let's not
dar clamandrio de camanterga. E sabe o que acontece, irmão? Com essa morte, não, a igreja não para, a igreja não recua, a igreja avança, a igreja cresce, a igreja prospera, e o nome de Jesus vai sendo glorificado, porque a igreja vai crescendo e se expandindo. Por conta dessas prisões, por conta dessas mortes, o que acontece? Os discípulos então são obrigados a se espalhar, a sair de Jerusalém e levar esse evangelho para outros cantos, para outras criaturas, e em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, esse evangelho foi crescendo, foi proliferando, a igreja foi crescendo de uma maneira assustadora. O evangelho proliferou por todo mundo conhecido daquela época, meus amados irmãos, e quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia. Por que a igreja crescia? Porque tinha o poder do Espírito Santo. Note só um detalhe, o poder do Espírito Santo não foi dado apenas para falar em línguas estranhas. Línguas estranhas é apenas uma evidência. O poder do Espírito Santo não foi dado para profetizar. A profecia é apenas uma evidência. O poder do Espírito Santo não foi dado apenas para expulsar demônios. É apenas um poder para libertar vidas que estão nas mãos de demônios. O poder do Espírito Santo, meus irmãos, ele tinha como propósito fundamental, sabe o quê? Não negar a Jesus Cristo, não negar o Evangelho, mesmo diante da morte. Porque esse versículo, quando ele diz assim, mas recebereis poder e ser-me-eis testemunha, sabe o que Jesus está dizendo? Vocês vão receber poder para se tornar mártir. Vocês vão receber poder para, se preciso for, morrer e não negar o meu nome. Nos dias em que nós estamos vivendo, as pessoas estão negando Jesus por coisas fúteis, por coisas banais, estão negando a Jesus porque não tem oportunidade para cantar, estão negando Jesus porque não tem oportunidade para pregar, estão negando Jesus porque não recebeu um cargo ministerial. Mas Jesus disse, o poder do Espírito Santo é para não negar o meu nome diante da morte, é para não negar o meu nome diante da forca, diante da fogueira. E foi isso que aconteceu nos 3 primeiros séculos da igreja. Nos 3 primeiros séculos da igreja, eles matavam os cristãos nas arenas ali em Roma. Os cristãos eram utilizados como espetáculo, mas nós sabemos, os eruditos declaram isso também, que para cada cristão que era devorado nas arenas, comido vivo pelas feras, centenas, milhares de almas na arquibancada aceitavam Jesus. Sabe o que acontece, meu irmão? A igreja primitiva, ela cresceu regada pelo sangue dos mártires, que foi derramado nas arenas do Coliseu, que foram derramados nas fogueiras, que foram derramados nas guilhotinas, na espada, na lança. A igreja veio crescendo dessa forma. Até então, que no século III para o século IV, Constantino declara a igreja como a igreja oficial, e foi aí a queda da igreja, foi aí que a igreja se arruinou. Quando a igreja passou a ser a igreja oficial, ela tinha dinheiro do governo, ela tinha apoio do governo, e se tornou dependente do governo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é o mesmo que está acontecendo com a igreja de hoje. A igreja de hoje já não busca mais o poder do Espírito Santo, a igreja de hoje está buscando o poder político. A igreja de hoje, ela diz assim, olha, eu não preciso orar muito porque eu conheço o governador, eu não preciso orar muito porque eu conheço o deputado. Outras estão dizendo, olha, não precisamos orar muito porque nós temos um governador que é da igreja, nós temos um deputado que é da igreja, nós temos um senador que é da igreja, nós temos um vereador que é da igreja. E sabe o que acontece? A igreja deixou de buscar o poder dos altos céus e está se tornando dependente do poder terreno, dependente do poder político. E aí está a grande derrota da igreja. Enquanto a igreja não acordar e não entender que só viverá se depender única e exclusivamente do poder do Espírito Santo, ela está fadada ao fracasso. Não bastando a igreja se tornar dependente do poder político, a igreja está se tornando dependente de poderes esotéricos. Meus irmãos, antigamente a maçonaria, ela tinha influência na presbiteriana, tinha influência na batista. Hoje até a Assembleia de Deus está dominada, infestada de maçons, pastores que são maçons. O sangue de Jesus tem poder. Ei, pergunta para o seu pastor se ele não é maçom.
O seu pastor já pregou contra a maçonaria, o seu pastor já falou que a maçonaria é uma seita satânica, o seu pastor já falou que cristianismo e maçonaria não coadunam, não tem como andar junto. Você sabe se o seu pastor não é maçom, você sabe se o seu pastor não frequenta uma loja maçônica. É tempo de acordar, a maçonaria está infestando as assembleias de Deus. Ei, eu quero dizer uma coisa para você, talvez você não saiba, você sabia que os grandes conflitos entre grandes ministérios, entre grandes campos de igrejas, você sabia que agora não é mais resolvido na oração? Muitos desses pastorzão, eles vão resolver essas buchas dos seus ministérios dentro de uma loja maçônica, uma reunião liderada por um grão-mestre, grau 33, é eles que decidem a respeito dos grandes ministérios, o que vai ficar para quem, que campo vai pertencer a fulano, que campo vai pertencer ao ciclano. Você sabia que os grandes ministérios estão enterrados com a maçonaria, e a maçonaria é uma obra do diabo para acabar com o poder da igreja? Ei, a maçonaria tem como Deus o Gadu, que eles chamam de grande arquiteto do universo. Mas na realidade, o grande arquiteto do universo que eles estão falando não é o Deus criador dos céus e da terra, não. Lá dentro ele tem um outro nome. Gadu é para nós aqui fora. Lá dentro eles chamam de Bafomé. É uma figura, é uma imagem aterrorizante, híbrida, com cabeça de bode, o seio de mulheres, o corpo de homem e pata de bode. Este é o Bafomé, é o que é adorado dentro da maçonaria. Você sabia que para entrar dentro de uma loja maçônica e se tornar membro de uma loja maçônica, a pessoa tem que declarar: eis que eu estou vindo das trevas para a luz da maçonaria? Ele tem que negar Jesus como luz, ele tem que negar a sua crença. Como um pastor pode ser maçom? Como um pastor pode dar apoio para a maçonaria? É por isso que a igreja está vivendo essa baixaria, é por isso que a igreja está contaminada de pecados até o teto, é por isso que o adultério tem dominado, é por isso que a promiscuidade, a profanação do altar está de uma maneira aterrorizada, porque deixaram de depender do poder do Espírito Santo e estão dependendo de poderes esotéricos e políticos. Em nome de Jesus, cobre do teu pastor. Pastor, quando o senhor vai pregar aqui contra a maçonaria? Quando o senhor vai falar alguma coisa aqui contra a maçonaria? Se ele não quiser falar, pode ter certeza, ele pertence a uma loja maçônica, ele é um maçom e está envolvido com as trevas. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, nós estamos vivendo momentos em que já não se tem mais o poder dentro da igreja, e para atrair pessoas, estão se utilizando de ícones. Ícones são grandes pastores, grandes conferencistas, grandes pregadores, que já não têm mais compromisso com Deus. Grandes pregadores que estão vivendo em pecado, grandes pregadores que estão vivendo no adultério. Meus irmãos, tem um pastor aí que é um baixinho, que canta e prega, prega e canta. Lá no Nordeste, onde ele vivia lá, já estava enrolado com alguns adultérios, tinha sido disciplinado pelo seu ministério de lá, de Assembleia de Deus de lá. E sabe o que aconteceu, meu irmão? Em vez de ele pagar o preço lá, acertar a sua vida lá, ele largou todas as suas coisas lá, largou todo o seu ministério, veio para um outro grande ministério aqui de São Paulo, e foi aceito como se nada tivesse acontecido, foi aceito como tudo se estivesse numa boa. E muitas pessoas estão chamando esse pastorzinho baixinho que canta para pregar em suas igrejas, não sabendo que está com a vida toda torta e desconcertada. As irmãs do ciclo de oração passam o ano inteiro orando e consagrando para fazer um grande congresso, e depois vai e coloca em cima do altar um prostituto, coloca em cima do altar uma prostituta, cantoras que estão envolvidas com adultério, com fornicação, com promiscuidade, estão também subindo em cima dos altares e contaminando e profanando o altar de Deus. Você está entendendo o porquê que dentro da igreja já não tem mais o poder do Espírito Santo? O pecado vai entrando, a contaminação vai entrando e a glória de Deus vai se retirando, a glória de Deus vai saindo. Meus irmãos, hoje a nossa igreja, ela tem o ouro, ela tem a prata, mas já não tem mais o levanta e anda. Pedro e João, chegando às 6 horas da tarde, a 9ª hora, para orar no templo, estava ali um coxo, estava ali um deficiente pedindo esmola, e eles disseram: não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Por que que essas igrejas não têm mais o levanta e anda? Porque o pecado dominou, porque a maçonaria dominou, porque a política dominou. Eles colocam no altar
políticos que são pederastas, políticos envolvidos com homossexualismo, políticos envolvidos com prostituição, políticos devassos, sobem no altar, pega o microfone, dá o microfone para um político desse, mas não dá um microfone para um irmãozinho que vive uma vida de oração, não dá um microfone para a irmãzinha do círculo de oração, mas dá o microfone para um devasso, dá um microfone para um pederasta falar no altar da casa de Deus. Tudo isso tem entristecido o coração de Deus. Vai vir a fatura para esses grandes pastores. Em nome de Jesus Cristo, vocês dos grandes ministérios, se preparem, vai vir a fatura. Está chegando o tempo em que Deus vai levantar homens na mesma unção de Pedro. Sabe o que Pedro fez? Quando Ananias e Safira chegou ali mentindo na casa de Deus, mentindo para o Espírito Santo, foram fulminados instantaneamente. E Deus está dizendo, vai chegar um tempo que para gerar temor dentro da minha casa, vou eu fulminar pessoas que estão agindo com engano, que estão agindo com mentira e levando o meu povo para a perdição. Estão maculando a minha noiva, estão manchando a veste da minha noiva. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, é tempo de nos enchermos do Espírito Santo, é tempo de orarmos, é tempo de buscarmos a presença de Deus. Já não resta mais tempo, o arrebatamento da igreja se aproxima e é por isso que Satanás está trabalhando nessa velocidade. Em nome de Jesus Cristo, abre os teus olhos espirituais. Em nome de Jesus Cristo, repare a situação do teu pastor, repare a situação do ministério em que você se frequenta. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, não vamos aceitar mais isso. Se a tua liderança, se os teus pastores não têm unção, não têm a virtude, não têm a glória de Deus sobre a sua vida para atrair as pessoas, não fique dependendo de ícones. Esses ícones que são chamados para encher os grandes congressos, esses ícones que são chamados para encher os grandes auditórios, não passam de prostitutos, não passam de prostitutas, não passam de homens e mulheres devassos, que passam semanas e semanas viajando por todos os cantos, sem andar com a esposa, sem andar com o esposo. Pessoas que por onde andam, vão deixando as suas manchas, vão deixando as suas máculas. Existe um grande pastorzão lá da Bahia, que prega em todo o globo terráqueo. É um homem prostituto, é um homem envolvido com todo tipo de promiscuidade. Aqui na Conde de Sarzeda, a Rua dos Evangelhos, todo mundo sabe a podridão desse homem. E é deputado, e está pregando por aí, e prega em todo o globo terráqueo, e as pessoas o veneram, as pessoas o idolatram. O sangue de Jesus tem poder. Abra os olhos, igreja. Nós não precisamos de ícones, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós não precisamos de ícone, nós precisamos da glória de Deus. É a glória de Deus que liberta, é a glória de Deus que transforma, é a glória de Deus que faz o paralítico andar, é a glória de Deus que enche a casa. E em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir encarecidamente, entre pelo caminho da oração, entre pelo caminho do jejum. A volta de Jesus se aproxima. Satanás está cirandando em toda a terra e agora decidiu partir para cima da igreja com grande fúria, manchando as suas vestes, contaminando os seus altares e trazendo uma profanação dentro da casa de Deus. Mas existem os atalaias, e nós estamos aqui como atalaia para dizer, em nome de Jesus Cristo, repreendemos essa ação satânica, e em nome de Jesus Cristo, os remanescentes vão se levantar. Eu quero dizer uma coisa, não estou dizendo que isso está generalizado. Assim como foi na época de Elias, ainda haviam 7.000 que não tinham se dobrado diante de Baal. E Deus ainda tem na sua igreja os 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Deus ainda tem na sua igreja os 7.000 que não se dobraram para a maçonaria, que não se dobraram para os governadores, para os deputados e para os senadores. Deus ainda tem os 7.000 que dependem única e exclusivamente do poder do Espírito Santo. E que nós venhamos fazer a diferença, fazendo a profecia de Isaías se cumprir na nossa vida, na primeira pessoa, que você possa dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, me enviou para restaurar contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Em nome de Jesus, receba a tua vitória. Em nome de Jesus, não se conforme com esse mundo, não se conforme com essa situação e seja cheio do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Compartilhe essa mensagem, irmão. Compartilhe essa mensagem. Muitos crentes precisam ouvir isso. Muitos crentes precisam ouvir essa mensagem. Muitos pastores precisam ouvir essa mensagem. Essa mensagem não é para expor a vida de ninguém. Essa mensagem é para exortar e acordar a noiva do Cordeiro. Compartilhe, ajude a evangelizar, em nome de Jesus. Amém.